Bom dia, meu nome é Ana Mello, sou representante do Simproja aqui, sou diretora da Secretaria-Geral. Temos o prazer de receber o nosso amigo Breno Altman, que tanto é conhecido falando sobre as nossas necessidades e os nossos problemas. Bom dia a todas e a todos. Saudação às companheiras e companheiras que resistiram à confra de ontem, estão aqui firmes e fortes para um grande debate, né? Sobretudo depois, né, de várias mesas discutindo os problemas reais da educação, né, lá do Paraná e do Brasil e também de Jaboatão, né, os exemplos, né, a não serem seguidos dos governos de lá, ultraliberais, os enormes desafios que nós temos pela frente, né, e é enfrentar esses desafios, né, colocar nossas proposituras para a educação municipal a partir do nosso campo, do campo do trabalho educacional. Né? Não poderíamos fazer isso sem antes discutirmos, né, a conjuntura econômica, política, cultural, social em que nós estamos vivendo. E é por isso que nós trouxemos para cá, né, o companheiro Breno Altman, que é um jornalista, né, consagrado, muito conhecido nacional e internacionalmente, né? Inclusive já fez entrevista com o Maduro, o presidente da Venezuela. Então, Breno Altman é jornalista, fundador do site Opera Mundi, dedicado à política internacional, autor do livro Contra o Sionismo. Ele pode falar sobre isso também aqui conosco, que é um problema da nossa realidade atual. Retrato de uma doutrina colonial e racista, sionismo. Entre outras obras, trabalhou durante décadas como repórter e analista de grandes acontecimentos mundiais. Portanto, nós teremos muito o que aprender com a vinda, né, do companheiro Breno Altman. Então, para todos e todas, agora a palavra do companheiro jornalista Breno Altman. Antes de mais nada, bom dia a todos e a todas. Para mim é uma honra receber esse convite para participar dessa atividade com vocês. E vamos lá, a conversa para a qual me convidaram. Bom, eu vou começar com uma notícia que todo mundo sabe. O mundo está uma bagunça. Uma grande bagunça. E nós precisamos entender essa bagunça. Para a gente poder atuar nos nossos municípios, para poder atuar em Jaboatão, Ana, a gente vai ter que entender a bagunça que está o mundo. É assim que funciona. Compreender o mundo para entender o país e aí para entender as nossas cidades e as nossas lutas. Qual é a bagunça em que o mundo se encontra? A bagunça que o mundo se encontra é porque nós vivemos uma crise daquela ordem internacional que foi estabelecida em 1991. Em 1991, nós tivemos uma mudança histórica fundamental, com o fim da Guerra Fria. O sistema capitalista liderado pelos Estados Unidos, em 1991, derrotou o sistema socialista que era comandado pela União Soviética. Em 1991, a União Soviética deixou de existir. Essa disputa entre o sistema capitalista e o sistema socialista foi a grande tensão, o grande conflito do mundo desde o fim da Segunda Guerra Mundial, desde 1945. A União Soviética tinha se transformado em um Estado, tinha sido criada em 1922, depois de vitoriosa a Revolução de 1917. Em 1917 houve uma revolução operária e popular na antiga Rússia. O Partido Bolchevique, que era o principal partido dos operários russos, vai ao poder. A Rússia deixa de ser um país capitalista e começa a construir uma sociedade socialista. Durante muitos anos, a União Soviética esteve sozinha como um Estado socialista. Mas, com o fim da Segunda Guerra, como a União Soviética teve um papel decisivo para derrotar o nazismo, depois da Segunda Guerra Mundial, o socialismo passou a ser o regime adotado em vários outros países, criando um sistema socialista. Depois de 45, derrotado o nazismo, veio a Revolução Chinesa,
Veio a Revolução Coreana, a Revolução Vietnamita, a Revolução Cubana, as revoluções de libertação nacional na África, como em Angola e em Moçambique. E isso levou à criação de um sistema socialista que passou a enfrentar o sistema capitalista. A isso se chamou de Guerra Fria, entre 1945 e 1991. Mas em 1991, a Guerra Fria foi vencida pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos, que antes via o sistema socialista disputar a hegemonia do mundo, a partir de 1991, os Estados Unidos passaram a ter a hegemonia absoluta sobre o mundo. Hegemonia cultural, militar, diplomática, financeira, econômica. A gente passou a viver uma ordem unipolar. Essa é a expressão utilizada para dizer que um único polo, o sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos, é que passou a dar as cartas no mundo. E nesse período, pós-91, já que os Estados Unidos tinham hegemonia absoluta, pôde ser implementado no mundo um modelo capitalista cada vez mais agressivo, que a gente conhece pelo nome de neoliberalismo. Começou uma nova fase do capitalismo mundial. Houve a restauração capitalista na antiga União Soviética e nos países do leste europeu. Nos países que já eram capitalistas, passou a haver um ataque brutal aos direitos dos trabalhadores para baixar seus salários, para baixar as suas conquistas trabalhistas, para que a força do trabalho ficasse mais barata e a taxa de lucro das empresas pudesse subir. Houve uma onda permanente de privatizações para oferecer ao capital novos negócios e reduzir os custos do Estado na sustentação de serviços de saúde e de educação, para que, reduzindo os serviços do Estado, se pudesse reduzir os impostos que eram cobrados aos empresários, com isso também aumentando a lucratividade das empresas. Houve, portanto, um avanço selvagem do capitalismo após a vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria. Nós temos sempre que levar em conta que a existência da União Soviética não apenas permitiu o surgimento de um outro tipo de sistema nos países socialistas, um sistema não capitalista, como também pressionava os países capitalistas para que eles aceitassem determinadas reivindicações da classe trabalhadora, de tal sorte que a classe trabalhadora não abraçasse uma perspectiva revolucionária. Então, a existência da União Soviética, do Exército Vermelho, o poderio militar da União Soviética, o poderio diplomático, o poderio político, pressionava, especialmente os países europeus, a entregar os anéis para não perder os dedos. Então, foi um período entre 45 e 91 que surge na Europa e mesmo nos Estados Unidos o chamado Estado de Bem-Estar Social. O que era isso? Era ofertar, aceitar determinadas reivindicações trabalhistas, aceitar a elevação dos salários e dos direitos da classe trabalhadora, para que a classe trabalhadora não resolvesse fazer uma revolução igual havia acontecido na União Soviética e em outros países, e para poder oferecer esses salários maiores e esses direitos mais amplos, se estabeleceu uma cobrança mais pesada de impostos da burguesia europeia e até mesmo da burguesia norte-americana, para poder sustentar esses salários e esses direitos da classe trabalhadora. Porque na Europa passou a existir, por exemplo, serviços públicos e gratuitos de saúde e de educação. Escola pública e saúde pública. A partir desses impostos mais pesados que foram sendo cobrados da burguesia para atender às necessidades, pelo menos parcialmente, da classe trabalhadora. Isso tudo teve a ver com as lutas da classe trabalhadora da Europa, mas teve muito a ver com a existência da União Soviética e da pressão que o sistema socialista exercia sobre a Europa e os Estados Unidos, já que no sistema socialista a escola era gratuita, a saúde era gratuita, não é? E, portanto, esses direitos todos eram universalizados por todo o povo. Quando deixou de existir a União Soviética,
deixou de existir essa pressão sobre os estados capitalistas. E sem essa pressão, o capitalismo pôde desencadear essa ofensiva que nós conhecemos como neoliberalismo. Essa ordem unipolar está diretamente associada à implementação do modelo neoliberal. Sem o fim da União Soviética e do sistema socialista, o imperialismo continuaria a ter muitas dificuldades para impor o modelo neoliberal. Esse ataque aos trabalhadores, aos seus salários, aos seus direitos, esse ataque aos serviços públicos, essa onda vertiginosa de privatizações e assim por diante, que caracterizam a política neoliberal. Não é? E ali nós tivemos, então, desde 91, essa hegemonia, a hegemonia do sistema imperialista. Alô, alô? Voltou. A hegemonia desse sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. Por que eu chamo de sistema imperialista? Porque assim foi constituído depois da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos unificaram todos os estados imperialistas em um sistema vertical, com instituições financeiras, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, por exemplo, instituições militares, como a OTAN na Europa, e passou a haver um sistema que representava os interesses do grande capital em escala global. Isso não existia na Segunda Guerra Mundial. Antes da Segunda Guerra Mundial, cada estado imperialista cuidava da sua própria vida. E não era à toa que eles fizeram duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial de uma maneira absoluta, e a Segunda Guerra Mundial de forma parcial. Foram guerras entre os estados imperialistas por conta das suas contradições de interesses. Na Primeira Guerra Mundial, nós tivemos duas alianças se confrontando. Uma aliança formada pelos países capitalistas mais avançados da época, a França e a Inglaterra, aliados ao Império Russo e apoiados pelos Estados Unidos, contra um outro bloco de países capitalistas mais atrasados, que eram o Império Prussiano, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, aliados ao Império Turco-Otomano, que deixou de existir em 1918. Na Segunda Guerra Mundial, na primeira fase da Segunda Guerra Mundial, entre 39 e 41, nós também tivemos uma guerra interimperialista. De um lado, a Alemanha, de outro lado, a França e o Reino Unido. Depois da Segunda Guerra, como os Estados Unidos despontam após a Segunda Guerra como a potência capitalista mais poderosa, os Estados Unidos resolvem construir um sistema que comandasse todos os estados imperialistas. E ali veio a solidificação da hegemonia, da direção dos Estados Unidos sobre todo o sistema capitalista mundial. E com o fim da União Soviética em 91, aí então essa hegemonia alcançou uma escala planetária. No entanto, essa hegemonia absoluta durou pouco. Ela não teve mais do que 10 ou 15 anos de estabilidade. A partir do século XXI, essa hegemonia começou a viver uma crise. Primeiro, viveu uma crise porque, aceleradamente, um Estado que antes era pobre, um Estado socialista que antes era pobre, que contava muito pouco no mundo, embora tivesse uma população gigantesca, esse Estado começou a se desenvolver, começou a crescer economicamente, começou a irromper no cenário mundial com grande força. Eu estou, claro, me referindo sobre a China. O desenvolvimento da China começou a afetar a hegemonia econômica dos Estados Unidos. Não a hegemonia militar, não a hegemonia cultural, não a hegemonia financeira, mas a hegemonia econômica. A financeira é separada da econômica. A financeira tem a ver com o domínio da moeda através da qual se faz as transações comerciais no mundo, e tem a ver a hegemonia financeira também com as instituições que controlam o fluxo da moeda no mundo. Repito, o Fundo Monetário Internacional, o Mundial, como as mais destacadas dessas instituições. Então, a China começou a ameaçar, a afetar a hegemonia econômica dos Estados Unidos no mundo.
mas não foi o único fator. Nós logo tivemos, no início do século XXI, em 2008, nós tivemos uma grande crise do sistema capitalista mundial. Vocês devem estar lembrados disso, não é? Uma crise que foi comparada com aquela célebre crise de 1929. O que aconteceu com o capitalismo mundial? A maneira pela qual o capitalismo mundial resolvia um problema estrutural deixou de funcionar. Qual era o problema estrutural? O desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo, ou seja, o desenvolvimento da capacidade do capitalismo em produzir mercadorias e serviços, nos anos anteriores, nas décadas anteriores, vinha crescendo muito mais rápido do que a capacidade de consumo das famílias, das empresas e dos próprios estados periféricos, dos estados mais pobres. Vou dar um exemplo, a indústria automobilística. Pelo mesmo número de horas trabalhadas, a indústria automobilística, em 2006, era capaz de produzir 59 vezes mais automóveis que em 1966. Em 40 anos, multiplicou por 59 a capacidade de produzir automóveis. Mas a renda das pessoas não aumentou nessa proporção. Aumentou muito abaixo disso. Então, como é que o capitalismo fez para sobreviver diante dessa permanente crise de superprodução? Crise de superprodução é quando você produz muito mais do que o mercado é capaz de consumir. Como é que o capitalismo sobreviveu a isso? Com crédito, fornecendo crédito, dinheiro emprestado para as pessoas, para as famílias, para as empresas, para os países pobres, para que pudessem continuar comprando. Isso trouxe duas grandes vantagens para o capitalismo. Uma vantagem, as pessoas podiam continuar comprando. A segunda vantagem, as pessoas pagavam muito mais caro pela mercadoria, porque aqueles empréstimos eram devolvidos com juros. Os juros foram criando uma enorme acumulação de capital. Era um ganho adicional do capitalista. A pessoa já não pagava R$1.000 por uma geladeira. Ela pagava R$2.000 por uma geladeira em função dos juros que eram cobrados para os empréstimos fornecidos. Quando foi 2008, esse sistema de crédito explodiu, porque ficou claro no mundo capitalista que aqueles empréstimos eram impagáveis, que as pessoas estavam tão endividadas, que os países estavam tão endividados, que as empresas estavam tão endividadas, as micro e pequenas empresas em especial, que aquele dinheiro fictício, aquele capital financeiro, produto do crédito, corria o risco de ser devolvido aos grandes bancos e às grandes corporações. Aí, alô? É a posição? Tá bom. Então vamos manter assim. Então veio aquela grande crise de 2008. Com aquela crise de 2008, o capitalismo teve que substituir, em parte, o crédito, que era uma forma de expandir os mercados. O capitalismo teve que substituir o crédito por um outro mecanismo, um mecanismo de redução dos custos de produção. O que é que eles queriam dizer com isso? Olha, não dá mais para expandir o mercado, não dá mais para fazer com que as pessoas comprem mais e mais, mesmo sem ter renda, esse mecanismo está emperrado. Então, para eu manter meu lucro, eu tenho que fazer uma outra coisa, eu tenho que diminuir os salários. Eu tenho que diminuir os direitos ainda mais. Eu tenho que privatizar ainda mais para ter novas oportunidades de negócio. Eu tenho que reduzir os serviços públicos de saúde, de educação, de cultura, de assistência social, para poder reduzir os impostos que são cobrados dos capitalistas. Eu preciso desmontar de forma ainda mais acelerada aquele estado de bem-estar social. Eu tenho que fazer mais ainda. Eu tenho que buscar fontes baratas e abundantes de matéria-prima para reduzir os custos de produção. Eu tenho, portanto, que atochar contra os países da América Latina uma política cada vez mais agressiva para extrair da América Latina petróleo, minérios, produtos agrícolas que alimentam
a Europa e os Estados Unidos. Eu tenho que aumentar a minha dominação sobre a periferia do sistema. Então, a partir de 2008 vai acontecer isso. E isto leva a uma situação de crise dentro do capitalismo, uma situação de disputa entre os estados centrais, dos estados centrais com os estados periféricos, entre os estados centrais. Há uma crise daquela ordem unipolar, com cada setor da burguesia de cada país lutando uns contra os outros para se manter à tona, depois da crise de 2008. Tem um outro fator. A Rússia começa a viver uma etapa de construção. A Rússia continuava a ser um país capitalista, como depois da Revolução de 1991, mas a Rússia, com o governo do Putin, começou a reconstruir a soberania do seu Estado. E aí, quando a gente chegou em 2022, a Rússia, se a China ameaçava a hegemonia econômica dos Estados Unidos, com a invasão da Ucrânia em 2022, com a invasão da Ucrânia em 2022, a China quebrou o monopólio da guerra que antes os Estados Unidos tinham. Desde 1991, os Estados Unidos eram o único país que tinham condições de impor militarmente os seus interesses. E isso era um fator decisivo para a hegemonia norte-americana sobre o mundo. Em 1922, a Rússia quebrou esse monopólio da guerra. A Rússia disse, nós também somos capazes, através da guerra, de defender nossos interesses, inclusive através da guerra contra vocês, Estados Unidos e OTAN. E é isso que fez a Rússia, e isso também provoca um fator de abalo da hegemonia norte-americana. Mais um outro fator, para a gente poder entender essa situação em que a gente se encontra. Em função da agressividade do capitalismo na sua etapa neoliberal, especialmente contra a periferia do sistema capitalista, onde se encontra a América Latina, o Brasil, Pernambuco e Jaboatão, nós estamos na periferia do sistema capitalista, em função da agressividade do imperialismo na periferia do sistema, desindustrializando os países latino-americanos, privatizando, reduzindo direitos, tudo aquilo que a gente conhece desde o Collor, né? Collor, Fernando Henrique, né? Aquilo que havia acontecido nos anos 80, nos anos 90, queda industrial, queda do emprego, queda do investimento público, crise dos sistemas de saúde e de educação, empobrecimento. Isso que a gente viveu no Brasil nos anos 80 e 90 se viveu por toda a América Latina. E a partir do final do século XX, com a vitória de Hugo Chávez na Venezuela, em dezembro de 1998, a América Latina começou a viver um processo novo, pelo qual os povos de quase todos os países da região começaram a eleger governos progressistas, governos que se chocavam ou que se colocavam contra o neoliberalismo, contra a hegemonia norte-americana. Primeiro foi a Venezuela, depois o Brasil em 2002, em seguida vieram os governos da Argentina, da Bolívia, do Equador e assim por diante. Governos que se contrapunham à hegemonia americana, governos de partidos que estavam contra o neoliberalismo, que estavam contra aqueles ataques às nações periféricas e contra aqueles ataques às classes trabalhadoras. Então, foi mais um elemento de crise do sistema, né? Então, são um conjunto de sistemas, nós poderíamos citar vários outros fatores, que levam à situação atual, aquela ordem unipolar que foi criada em 1991, 30 anos depois, ela está numa profunda crise. E foi surgindo, especialmente nos últimos 10 anos, um campo anti-imperialista. Ou seja, um campo que está contra aquele sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. Qual é a diferença entre sistema e campo? É importante a gente fazer essa diferença. Um sistema é uma organização vertical, que tem um comando e que tem instituições que garantem esse comando. O sistema imperialista obedece a essas características. Um campo
é uma aliança entre diversos sistemas, sem comando vertical, no qual esses diversos sistemas se juntam porque eles têm um inimigo comum. Qual é o inimigo em comum deste campo? O sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos. Quem está nesse campo anti-imperialista que veio surgindo especialmente nos últimos 15 anos e se fortalecendo muito nos últimos 5 anos? Nesse campo anti-imperialista está a China, que é um Estado socialista, a Rússia, que é um Estado capitalista, mas que tem um confronto com o sistema imperialista. Está o Irã, que é uma república teocrática, mas que também tem um confronto com o sistema imperialista. Estão governos progressistas, como o governo venezuelano, como o governo boliviano, como a República de Cuba, como o governo brasileiro, pelo menos parcialmente. São diversos sistemas que se articulam dentro desse campo anti-imperialista para substituir a hegemonia norte-americana por uma ordem multipolar, ou seja, uma ordem sem hegemonia, no qual todos os países têm o direito de se autodeterminar, de escolher a maneira como desenvolverão sua economia e de como construirão seus estados. Nós não temos ainda uma ordem multipolar no mundo, na minha opinião. Nós estamos numa etapa de transição. Essa etapa de transição levou a uma ordem bipolar, a disputa entre o sistema imperialista e o campo anti-imperialista. Para haver uma ordem multipolar, que é o objetivo, é necessário derrotar o sistema imperialista. O sistema imperialista quer preservar ou restaurar a ordem unipolar anterior, porque é dali que é a partir da ordem unipolar que os Estados Unidos garantem a sua hegemonia no mundo. O campo anti-imperialista, ele considera que para atender os interesses dos sistemas que integram esse campo, isso só será possível com o fim da hegemonia norte-americana e com o fim da ordem unipolar. Esse é o grande traço do mundo hoje, o confronto entre o sistema imperialista e o campo anti-imperialista. Todos os acontecimentos do mundo, na minha opinião, devem ser lidos a partir desta chave. A gente pode olhar para todos os acontecimentos do mundo e identificar muito claramente o choque entre o sistema imperialista e o campo anti-imperialista. Vamos fazer uma experiência? Palestina. Não estão todos os países do campo anti-imperialista de um lado e o sistema imperialista do outro? Estados Unidos e União Europeia não estão ao lado do Estado de Israel? E com o genocídio do povo palestino, nós não temos China, Rússia, Irã, Brasil, Venezuela e assim por diante? Por que isso acontece? Porque o Estado de Israel é decisivo no sistema imperialista. O Estado de Israel é o cão de guarda do sistema imperialista no Oriente Médio. Como disse o abobado Joe Biden, antes de virar um abobado, mas ele já era o Joe Biden, ele disse, se Israel não existisse, nós teríamos que inventá-lo. Ele disse também assim, um outro dirigente norte-americano disse assim, Israel como é que é o nome dessas plataformas que carregam navio? O Estado de Israel é o porta-aviões mais barato dos Estados Unidos. Enfrenta as guerras no Oriente Médio sem um só soldado norte-americano. Então, Israel tem um peso decisivo como cão de guarda dos interesses europeus e norte-americanos no Oriente Médio. Vamos citar outro exemplo, Ucrânia. Eu não estou aqui fazendo um juízo de valor sobre o governo Putin, se ele é conservador, não é conservador, mas o que acontece na Ucrânia? Do lado da Ucrânia, quem está? Os Estados Unidos e a União Europeia. Novamente, é o sistema imperialista que financia e arma a Ucrânia. Eles não colocam soldados deles para lutar. Eles lutarão até o último ucraniano.
Os ucranianos são a bucha de canhão do sistema imperialista. Mas eles se aliam na Ucrânia com qual objetivo? Derrotar a Rússia. Por que derrotar a Rússia? Porque a Rússia tem força militar em aliança com a China. Isso dá ao campo antiimperialista uma coesão econômica e militar ameaçadora para o sistema imperialista. Por isso que a Europa aceita até prejudicar sua própria situação econômica com aquelas sanções contra a Rússia para enfrentar, para apoiar a Ucrânia. Vocês sabem que os Estados Unidos e a União Europeia sancionaram a Rússia depois que a Rússia atacou a Ucrânia, não é? Vocês estão lembrados disso. O que acabou acontecendo com a Europa? A Europa passou a ter escassez de combustível, escassez de petróleo, escassez de gás. Onde a Europa foi comprar gás, onde a Europa foi comprar petróleo? Nos Estados Unidos, pagando 40% mais caro. Houve uma disparada da inflação na Europa, mas mesmo assim a Europa, que faz parte do sistema imperialista, a Europa apoiou as sanções e continua apoiando a guerra da Ucrânia contra a Rússia. Querem outro exemplo? Venezuela. Como é que se alinham os países em relação à eleição de Nicolás Maduro? Quem que está contra a reeleição do Nicolás Maduro e quem está a favor? Nós podemos identificar claramente 3 blocos de países a respeito da Venezuela. O primeiro bloco é dos países que imediatamente reconheceram a vitória de Nicolás Maduro. A China, a Rússia, o Irã, Cuba, Coreia do Norte, Vietnã, Nicarágua, Bolívia, até mesmo a Turquia já reconheceu a vitória de Nicolás Maduro. São cerca de 50 países que já reconheceram a vitória de Nicolás Maduro. Mas nós temos um segundo bloco composto especialmente pelos Estados Unidos, mas também onde estão Argentina, Peru, Equador, Panamá, Uruguai, que não apenas não reconhecem a vitória de Maduro, como denunciam as eleições como fraude. E os Estados Unidos chegaram mesmo a dizer que o Edmundo Gonzalez, o candidato da extrema-direita, é que seria o vitorioso. Os Estados Unidos proclamaram de Washington a vitória de Edmundo Gonzalez. E você tem um terceiro bloco de países, no qual está o Brasil, a Colômbia e alguns outros, que não reconhecem a vitória de Nicolás Maduro, mas também não denunciam as eleições como fraude. Estão ali numa posição intermediária, demandando que a Venezuela apresente as atas, que a Venezuela apresente os resultados eleitorais detalhados antes de tomar uma posição. E você tem países que ainda não se definiram claramente. O México, por exemplo, tem um pé no primeiro bloco, que é aquele bloco de países que já reconheceu a vitória de Nicolás Maduro, e outro pé no bloco do Brasil. Cadê as atas? Vamos esperar a decisão da Justiça. Mas o México tende a reconhecer rapidamente a vitória de Maduro assim que houver uma decisão da Corte Suprema da Venezuela. E a União Europeia tem um pé no bloco do Brasil, demandando pelas atas, essa coisa toda, e outro pé no bloco dos Estados Unidos, que denunciam as eleições venezuelanas como fraude. Mas, na essência, o que está em jogo na Venezuela? De que lado ficará esse país no contexto internacional? A Venezuela voltará a ser comandada pelo sistema imperialista, o que significa dizer que suas riquezas petrolíferas, auríferas, suas riquezas em ouro e outras riquezas minerais passarão a estar sob o comando dos Estados Unidos, ou a Venezuela seguirá sendo um protagonista decisivo na construção do campo anti-imperialista? É isso que está em jogo na Venezuela. E, novamente, é um sistema imperialista e o campo anti-imperialista. O campo anti-imperialista começou a criar suas instituições lentamente. Por exemplo, o BRICS é uma articulação do campo anti-imperialista. Uma articulação econômica, não é uma articulação política, é econômica. Dentro do BRICS, há até estados que têm alianças com os Estados Unidos, mas que têm interesses econômicos que aproximam esses países da China. Aqui eu me refiro à Índia, por exemplo, ou à Arábia Saudita, que recentemente, ou Emirados Árabes, que recentemente foram, ou Egito, que recentemente foram integrados ao BRICS.
no ano passado. Mas o BRICS é uma instituição do campo antiimperialista porque ele toca o dedo, e cada vez ele toca o dedo com mais força, num elemento decisivo da hegemonia norte-americana. Qual é esse elemento decisivo? O dólar, o poder do dólar na economia mundial. Uma das intenções do BRICS é desdolarizar a economia mundial, permitir que as trocas entre os países e suas reservas financeiras não sejam mais em dólar. Vocês percebem a vantagem que os Estados Unidos têm pelo fato da economia mundial girar através do dólar, sendo os Estados Unidos os únicos emissores de dólar? O BRICS tem como objetivo desdolarizar a economia. E isso atinge um dos pilares da hegemonia norte-americana no mundo. Para poder desdolarizar a economia, impulsionar esse caminho, o BRICS fez dois movimentos estratégicos. Um movimento, trazer para dentro do BRICS as principais economias petrolíferas do mundo. Porque o petróleo é essencial para desdolarizar a economia do mundo. O petróleo é a maior riqueza do planeta. Os países que produzem petróleo, eles estão juntos no BRICS, eles conseguem fazer com que a troca comercial, a venda e a compra de petróleo deixe de ser em dólar. E isso abala muito o dólar. Não é à toa que os BRICS, no ano passado, trouxeram para dentro de casa o Irã, os Emirados Árabes, a Arábia Saudita, e se preparavam, ou se preparam, para trazer também a Venezuela. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Outra coisa que os BRICS fizeram, criaram o NDB. O NDB é o New Development Bank, novo Banco do Novo Desenvolvimento, que é presidido pela nossa ex-presidenta Dilma Rousseff. O Banco dos BRICS é importante, porque ele tenta acumular forças para competir com o Banco Mundial. Ser uma alternativa de financiamento das economias em desenvolvimento, uma alternativa àquelas instituições financeiras controladas pelos Estados Unidos. Então, o mundo hoje é um confronto dessa natureza. Eu vou repetir, entre o sistema imperialista e um campo anti-imperialista. E nós temos que olhar para todos os acontecimentos à luz desta contradição. Se nós estamos de acordo, e a gente precisa estar de acordo sobre isso, que derrotar o sistema imperialista é vital para tudo. É vital para desenvolver os países, é vital para superar o neoliberalismo, é vital para aumentar as conquistas da classe trabalhadora, é vital para reuniversalizar os serviços de saúde, de educação, de cuidados e assistência social, e é vital para a democracia, para aprofundar, ampliar e radicalizar a democracia, uma vez que, com o fim do sistema imperialista, nós teríamos também o fim das ameaças contra países soberanos. Muitos países soberanos, como é o caso de Cuba e da Venezuela, são obrigados a restringir as liberdades para poder fazer frente às ameaças golpistas e às ameaças internacionais. Com o fim do sistema imperialista, deixa de existir essa ameaça. E, portanto, a democracia pode florescer, a democracia pode se ampliar, a democracia pode radicalizar. Se nós estamos de acordo que a principal batalha mundial é a luta contra o sistema imperialista, nós temos, penso eu, que ler todos os acontecimentos da nossa época sob essa luz. Cada um dos acontecimentos. Qual é a posição que ajuda a combater o sistema imperialista? Qual é a posição que atrapalha a luta contra o sistema imperialista? Então, a gente pega a Venezuela. Vou voltar ao exemplo venezuelano, que é o exemplo mais presente. Qual é a posição em relação à Venezuela que mais ajuda a combater o sistema imperialista? É questionar, é pressionar a Venezuela? É desconsiderar a vitória do Maduro? É se juntar, mesmo que indiretamente, àqueles setores da extrema-direita venezuelana que querem derrubar o governo Maduro, é enfraquecer o governo Nicolás Maduro? Essa é a posição que mais ajuda a combater o sistema imperialista? Eu, por exemplo, acho que não. O que mais ajuda
a combater o sistema imperialista é fortalecer o governo Maduro, é reconhecer o resultado das eleições na Venezuela, é ficar junto, é ampliar a integração latino-americana com a presença da Venezuela, é defender a Venezuela diante da pressão norte-americana. Isso é o que mais ajuda a combater o sistema imperialista. Então, esta é uma questão decisiva. Todo mundo tem acordo com isso na esquerda brasileira? Não. Tem gente que diz o seguinte: a principal contradição do mundo é entre democracia e autoritarismo, ou entre democracia e extrema-direita. Essa é a leitura que muita gente defende. Essa leitura é correta? Primeiro, a gente tem que ver quem mais faz essa leitura. Da onde veio essa leitura? Ela não veio da esquerda. Originalmente, essa leitura de que a contradição principal do mundo é entre democracia e autoritarismo, essa leitura veio lá atrás, nos anos 50, 60, veio de dentro do sistema imperialista. Os que têm cabelo branco aqui haverão de lembrar como é que o Ronald Reagan, que foi presidente dos Estados Unidos, se referia à luta contra o socialismo. Era a luta do mundo livre contra o império do mal. Era a luta do mundo livre contra o totalitarismo comunista. O mundo livre, claro, os Estados Unidos, a Europa, e as ditaduras que eles apoiavam. Eles incluíam o mundo livre, não é? As ditaduras militares latino-americanas, a Arábia Saudita e outros regimes ditatoriais que defendiam um mundo livre contra o totalitarismo comunista. Passado um tempo, eles deram uma mão de tinta, uma envernizada, e agora eles falam democracia contra autoritarismo. Na lógica dos Estados Unidos, democracia é o Ocidente, seu modelo de democracia liberal. E autoritarismo, quem que está do lado do autoritarismo para eles? Cuba, claro, na América Latina, Cuba e Venezuela, e no mundo, Rússia e China. É a maneira deles colocarem sob luzes favoráveis a luta do sistema imperialista contra o campo anti-imperialista, falsificando a própria definição de democracia a seu favor. Eu faço uma pergunta: os Estados Unidos são uma democracia? Eu acho que não. Os Estados Unidos são uma ditadura de partido único com duas alas. Uma ala mais moderada, que são os democratas, e uma ala mais radical, que são os republicanos. Os Estados Unidos são uma república, mas não uma república democrática. Eles são uma república plutocrática. Plutocrático vem poder do dinheiro, em grego. Ali nos Estados Unidos manda o capital na política, subjugando todos os direitos e todas as liberdades. Nos Estados Unidos pode até haver mais liberdade formal do que em Cuba e na Venezuela, na Rússia e na China, por exemplo. Mas não tem mais democracia, porque nos Estados Unidos todas as decisões do Estado estão subordinadas ao poder do capital. E é assim que funcionam todas as democracias eleitorais, todas as democracias liberais. No Brasil é diferente dos Estados Unidos, mas não é muito diferente. Nós sabemos o peso do poder do dinheiro nas nossas eleições. Nós sabemos o peso do capital nas decisões do Estado. Como que o capital aqui no Brasil, através dos meios de comunicação, pressiona os governos para adotarem políticas que contemplem os seus interesses. Essa é a característica da democracia liberal, uma fachada de liberdade, uma fachada de participação, mas o controle do Estado é do capital, do dinheiro. A participação popular, ela é periférica, ela é desimportante. O que manda nos Estados da democracia liberal é o dinheiro, é o capital. Não é? Então, os Estados Unidos tentam apresentar desse jeito, democracia versus autoritarismo. Setores de esquerda abraçaram essa mesma leitura, e não é de agora. Primeiro abraçaram, depois da Segunda Guerra Mundial, um setor da esquerda, que era a social-democracia europeia, abraçou essa tese. A social-democracia europeia, que era uma corrente
vamos dizer assim, mesmo que fosse antigamente se chamava-se que a social-democracia era uma corrente reformista, não revolucionária, mas era uma corrente do movimento operário, do movimento popular contra a burguesia mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, a social-democracia europeia abandonou o movimento operário e popular e passou a ser continuou a ser uma corrente reformista, mas uma corrente reformista integrada ao sistema imperialista. Na Guerra Fria, a maioria dos partidos sociais-democratas ficaram do lado do sistema imperialista contra o sistema socialista liderado pela União Soviética. Essa foi a posição da social-democracia. E qual era o discurso da social-democracia? Do lado da democracia contra o autoritarismo. Do lado do mundo livre contra o totalitarismo comunista. O sistema socialista, liderado pelos partidos comunistas, também para a social-democracia, era o principal inimigo, era o inimigo a ser derrotado. E hoje nós temos um setor da esquerda, mesmo aqui no Brasil, que pensa dessa maneira, ou seja, que a contradição principal é entre democracia e autoritarismo ou entre democracia e extrema-direita. Então, para poder enfrentar a extrema-direita, para poder enfrentar os riscos autoritários, você teria que fazer algum tipo de aliança com governos europeus e até com o governo norte-americano. E evitar uma aliança mais aberta com o campo anti-imperialista, porque essa aliança com o campo anti-imperialista poderia levar ao afastamento dos Estados Unidos e da União Europeia, poderia até levar a uma ruptura com o governo de Joe Biden e com os governos, pelo menos com os governos sociais-democratas europeus. Isso seria muito ruim para combater a extrema-direita no Brasil. Muita gente pensa dessa forma, e isso explica, pelo menos em parte, por que nós temos várias vozes, inclusive no governo, ou principalmente no governo Lula, são contrárias a reconhecer a vitória de Nicolás Maduro, porque isso geraria uma indisposição, uma forte indisposição com os Estados Unidos e com a União Europeia, além de eventuais problemas internos com aqueles setores liberais, conservadores, que apoiaram a esquerda, que apoiaram a candidatura do presidente Lula contra o bolsonarismo. Não é? Levaria também a problemas internos. Então, por isso, você não deve ter uma postura mais fortemente pró-Venezuela nesse momento. Muita gente pensa assim. Eu acredito que é uma leitura equivocada do mundo. Creio que é uma leitura equivocada, é uma leitura que não compreende a estrutura do mundo. É uma leitura que fica nas aparências. Não é? Por exemplo, o que é ficar nas aparências? Você pode dizer que existe na Rússia presos políticos. Nos Estados Unidos também existem presos políticos. Aliás, os Estados Unidos têm presos políticos há mais de 50 anos, que são aqueles antigos militantes dos Panteras Negras dos anos 70. Eu já fui fazer matéria nas cadeias dos Estados Unidos e eu consolidei uma lista, em 2014, uma lista de 59 presos políticos dos Estados Unidos. 34 deles presos desde o início dos anos 70. Meio século de cadeia. O fato de ambos países terem presos políticos significa dizer que esses países, os sistemas desses países são iguais? Não. Não. É condenável ter preso político? Sim. Pode ser condenável ser preso político tanto num quanto no outro país. Mas isso não iguala os países. Esses são os fenômenos de superestrutura, são os fenômenos de aparência. Nós temos que analisar mais a fundo. O que no caso do Brasil, aí eu já estou chegando no nosso país, o que no caso do Brasil efetivamente atrapalha, é o principal obstáculo para o nosso desenvolvimento. E é a existência do sistema imperialista. Esse é o grande obstáculo para o desenvolvimento, para a justiça social, para avançar na distribuição de renda e riqueza, para democratizar o Estado. É a existência do sistema imperialista. O sistema imperialista é um sistema de fora para dentro? Não, não é um sistema de fora para dentro. Ele tem braços internos. Uma parte das elites brasileiras, como ocorre também em outros países,
uma parte importante, a parte hegemônica da burguesia brasileira, ela está associada ao sistema imperialista. Ela tem uma relação orgânica com o sistema imperialista. Vamos pegar um caso que todos nós conhecemos, o agronegócio. É a fração mais, junto com o sistema financeiro, o agronegócio é a fração mais poderosa da burguesia brasileira hoje, não é verdade? O agronegócio e a burguesia extrativista. São os dois setores mais dinâmicos da burguesia brasileira. Eles estão diretamente vinculados ao sistema imperialista. Eles não têm contradições com o sistema imperialista. Não têm contradições importantes. Ao contrário, eles aceitam, felizes da vida, a imposição econômica que o sistema imperialista faz à América Latina desde os anos 90. Qual foi a imposição? A América Latina tinha que se desindustrializar, tinha que parar com o seu desenvolvimento industrial e se transformar num fazendão, retornando àquelas velhas relações neocoloniais do passado, pelas quais a América Latina exportava produtos agrícolas e matérias-primas e importava produtos industriais processados no exterior, nos países centrais do capitalismo. Essa é a relação que o sistema imperialista passou a impor à América Latina a partir dos anos 90. O agronegócio e a fração extrativista da nossa burguesia batem palmas para isso, porque isso levou ao seu enriquecimento ainda mais acelerado, a um tal ponto que o agronegócio ganha rios de dinheiro, mas o agronegócio importa todo o maquinário que utiliza. Eles nunca se dispuseram a incentivar o surgimento de uma indústria de maquinários agrícolas aqui no Brasil. Os tratores, as colhedeiras, os drones agrícolas, tudo isso é importado. Eles não querem saber da industrialização brasileira. Eles querem continuar com a atividade altamente lucrativa e protegida pelo sistema imperialista, que é a exportação de commodities, para usar o linguajar da imprensa econômica. O mesmo vale para os bancos. Os bancos têm algum interesse na industrialização do Brasil? Imagina! Os bancos emprestam para quem quiser criar uma fábrica, para quem quiser aumentar a produção, mas nem por sonho. Os bancos emprestam para as grandes corporações do agronegócio e os bancos emprestam para o governo, porque o governo paga juros altos e o governo não tem como quebrar. É o empréstimo mais garantido que existe. Os bancos vivem, para usar o linguajar do capital financeiro, os bancos vivem de tesouraria. Você sabe que é assim que se chama a operação? Sabe o que é tesouraria? O banco pega o dinheiro de todo mundo que aplica no banco e empresta para o governo a uns juros altos, que são os juros determinados pelo Banco Central, com toda a garantia de que vão receber. E quando eles começam a achar que há risco de que não vão receber, porque eles consideram que o Estado está gastando muito, qual é a pressão que eles fazem? A austeridade fiscal. O governo tem que gastar menos, o governo tem que cortar da saúde, o governo tem que cortar da educação, o governo tem que cortar do BPC, o governo tem que cortar onde tiver que cortar, para ter garantias de que o governo poderá continuar pagando aos bancos altos juros sem atrasos. Então, isso se vincula ao sistema imperialista. A burguesia brasileira é uma burguesia integrante do sistema imperialista. Então, o sistema imperialista não é só um agente externo, ele tem braços internos. Ou a imprensa brasileira não é um braço interno do sistema imperialista, dos seus interesses, além da própria burguesia brasileira. Então, essa situação internacional condiciona a situação nacional. Condiciona a situação nacional, faz parte da nossa luta. A luta contra o sistema imperialista é a luta contra o modelo neoliberal que foi imposto no Brasil. Eu quero concluir, que eu já estou falando há mais de uma hora, eu acho. Eu quero concluir falando um pouco mais sobre a situação nacional, mas eu achei importante fazer esse retrato internacional para a gente compreender essa bagunça
do mundo de hoje e podermos nos situar nessa bagunça. Nós vivemos no Brasil, como outros países também viveram, lá atrás, depois do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, a ascensão da extrema-direita. Por que a extrema-direita está crescendo? Não só no Brasil, mas em outros países do mundo. Por uma grande razão. Tem um setor do sistema imperialista, tem um setor da burguesia mundial, tem um setor das burguesias de cada país que chegou à seguinte conclusão. Nós temos que estabelecer reformas liberais. Isso é consenso em toda a burguesia e é consenso no sistema imperialista. O que são as reformas liberais? São aquelas reformas que reduz salário, que reduz conquista dos trabalhadores, que reduz direitos, que reduz os serviços públicos de saúde, educação e assistência, que busca privatizações para oferecer novos negócios ao capital. Essas são as reformas liberais. Esse é o programa comum da burguesia mundial, essas reformas liberais. De A a Z. É o grande programa da burguesia mundial, é esse. Só que tem um setor da burguesia que acha que não dá mais para implementar essas reformas através da democracia liberal, através da velha política, através dos regimes políticos supostamente democráticos que existiriam no mundo. Que para poder implementar essas reformas, você precisa de regimes de força, você precisa de autoritarismo, você precisa de força de combate, você precisa fazer essas reformas de uma maneira mais radical do ponto de vista da política. E isso leva à ascensão da extrema-direita. A extrema-direita passa a considerar que a democracia liberal é um obstáculo para implementar essas medidas hipercapitalistas defendidas por setores da burguesia. Não foi isso o governo Bolsonaro? Um governo, vamos usar uma palavra que parece um oxímoro, mas é um governo liberal fascista, né? É um governo autoritário para defender medidas ultraliberais. Utilizar do autoritarismo, da violência, da repressão, para impor reformas liberais, como foi a reforma da Previdência, ou mesmo no governo Temer, a reforma trabalhista e assim por diante. Então, você tem a ascensão dessa extrema-direita. Essa extrema-direita chegou no governo aqui em 2018, mas o terreno para sua ascensão foi sendo preparado antes com o golpe contra a presidenta Dilma em 2016. O golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, o principal objetivo, desmontar as conquistas dos governos Lula e Dilma. Não é? Rebaixar os salários, reduzir os direitos, reduzir o investimento público, abrir espaço para o capital privado, privatizar. Era desmontar aquilo que o PT havia conseguido fazer, com todas as críticas que se possam apresentar àquele período, 2003, 2014, o fato é que os governos petistas foram, no mínimo, uma barragem às reformas liberais. Algumas medidas foram feitas para sair do modelo neoliberal, mas, no mínimo, foi uma barragem às reformas liberais. Os governos petistas impediam as reformas liberais que a burguesia desejava. Por que a burguesia queria reformas liberais de uma maneira tão assodada, tão agressiva naquele período? Porque a taxa de lucro vinha caindo. Sabe por que a taxa de lucro vinha caindo? Porque os salários estavam subindo. Tem um economista, que hoje ele é gerente da Petrobras, Eduardo Costa Pinto. Ele fez um gráfico magnífico, um gráfico simples. Ele pegou as 500 maiores empresas do Brasil entre 2010 e 2018, as 500 maiores empresas não financeiras, ele excluiu os bancos. E ele montou um gráfico da taxa de lucro média dessas empresas. Então, essa taxa de lucro das empresas, a partir de 2010, começa a cair. Porque tem a crise mundial, né, de 2008, há uma retração dos mercados, as vendas caem, e aí a taxa de lucro começa a cair. E por que ela começa a cair? Porque os salários estavam subindo aqui no Brasil. Os salários em 2015, veja, é o ano anterior ao golpe contra Dilma Rousseff. Em 2015, essas 500 maiores empresas tiveram taxa de lucro negativa, ou seja, tiveram prejuízo. O que acontece no ano seguinte? Um golpe contra Dilma. Para que pudessem ser adotadas reformas liberais
que levassem à recuperação da taxa de lucro, que foi o que aconteceu. A partir de 2016, a taxa de lucro começa a subir. E ela volta ao patamar de 2010 por volta de 2018, o ano anterior à eleição de Jair Bolsonaro. Ou seja, é para implementar essas reformas liberais que a burguesia passa a apoiar o golpe e a ascensão da própria extrema-direita a partir de 2018. O pessoal da Faria Lima, né, lá em São Paulo, começa a defender esse programa das reformas liberais. Bom, chegamos nas eleições de 2022. Claro, antes disso tudo, nós tivemos isso, o golpe contra a presidenta Dilma, a eleição de Bolsonaro, a Lava Jato, o impedimento que o presidente Lula pudesse disputar as eleições de 2018, tudo para garantir o controle político para implementar essas reformas liberais. E houve um fator que a gente tem que levar em conta. Qual foi esse fator? Historicamente, esses setores burgueses eram representados no Brasil por liberais, PSDB, União Brasil, por esses partidos tradicionais. Mas esses partidos tradicionais perderam a liderança do campo conservador a partir de 2015, 16, 17, eles foram perdendo pelo fracasso, pela impopularidade do governo Temer. Foi surgindo, com o apoio dos setores da burguesia, uma extrema-direita que mostrou ser capaz de ter base de massa, capacidade de mobilização, votos, liderança, para representar com mais radicalidade as reformas liberais. Isso faz com que Bolsonaro suba e o PSDB caia. Nas eleições de 2018, o candidato dos liberais, da direita liberal, era Geraldo Alckmin, nosso atual vice-presidente. Ele não teve 5% dos votos, enquanto que o Bolsonaro é o mais votado no primeiro turno e ganha no segundo turno por 55% a 45% dos votos contra o candidato petista Fernando Haddad. Então, a ascensão do Bolsonaro muda a política do Brasil. Por que muda a política do Brasil? Porque a direita liberal perde o comando do campo conservador. Durante um certo tempo, a direita liberal aposta numa possibilidade de domesticar o Bolsonaro, perde essa aposta, e aí a direita liberal, os setores da direita liberal, começam a se voltar contra o Bolsonaro e a buscar uma aliança com a esquerda para derrotar o Bolsonaro. A esquerda, pelo menos majoritariamente, a esquerda também passou a achar boa essa aliança com a direita liberal para ter mais força para derrotar o Bolsonaro. É quando se constrói esta frente ampla ao redor de Lula para vencer as eleições de 2022. É uma frente entre a esquerda e a direita liberal. Não é à toa que o candidato a vice-presidente é Geraldo Alckmin. E essa frente ganha do Bolsonaro. Mas essa frente não tem um programa comum. Tem contradições, porque a direita liberal continua defendendo as reformas liberais. Ela só é contra o caminho político que o Bolsonaro propunha, que era um caminho autoritário, antidemocrático, excessivamente agressivo nas reformas liberais, sem mecanismos compensatórios e assim por diante, né? Então, essa é a situação que a gente passou a ter no Brasil. É um governo de frente ampla, uma aliança entre a esquerda e os liberais, com um parlamento de maioria liberal conservadora, não é nem um parlamento com maioria da aliança entre a esquerda e os liberais, é um parlamento de maioria conservadora, no qual os liberais, os conservadores e a extrema-direita formam um bloco superior a 2/3 dos votos. A esquerda é minoritária no parlamento, numa sociedade desmobilizada, dentro de uma lógica internacional cada vez mais complexa, como a gente viu na parte anterior da exposição que eu aqui busquei fazer. E essa é a situação no qual os movimentos sindicais, como o caso de vocês, os movimentos populares, os partidos de esquerda se encontram. Como sair dessa situação? Como sair dessa situação? Porque a gente percebe que, embora o governo Lula tenha conseguido melhorar muito a vida do povo brasileiro, a vida está melhorando, os salários estão subindo, o emprego está subindo, o desemprego está caindo,
o país está conseguindo crescer ao redor de 2,5% ao ano. É pouco, mas é melhor do que quando estava em recessão. O Brasil conseguiu finalmente recuperar alguns índices para o patamar que estavam há 10 anos atrás. Então, o nível de desemprego de hoje é o mesmo de 2014. Não é? Então, 10 anos depois, nós recuperamos o patamar de emprego de 2014. O salário médio dos trabalhadores recuperou o nível de 2014. Houve uma recuperação do que era a realidade de 10 anos atrás. É como a gente tivesse ficado parado no tempo, né? Mas é um governo que conseguiu avançar no crescimento da economia, na geração de emprego, na geração de renda. Mas nós sabemos que isso é pouco, que a situação ainda é muito grave na educação, é muito grave na saúde, não tem investimento público, o país continua desindustrializado, não há uma reindustrialização efetivamente relevante. O país tem vários problemas estruturais em função daquelas reformas liberais que foram aplicadas entre 2016 e 2022, e também em função do legado neoliberal que vem dos anos 80 e 90, que os governos petistas não conseguiram superar, não conseguiram romper. Então, como é que faz diante dessa situação? Grosso modo, você teria duas estratégias possíveis, né? Uma estratégia, você pensar numa política de conquistas graduais, negociadas permanentemente nas instituições, no Congresso, criando um sistema pelo qual você propõe 10 coisas, sabendo que vai perder 8, mas as 2 que você consegue permitem caminhar 1 ou 2 passos à frente. Então, uma estratégia gradual por dentro das instituições, ampliando alianças, isolando a extrema-direita. Para manter essa estratégia, você não pode ter um programa de transformação radical, porque isso afugentaria os aliados liberais. Você precisa ter um programa que os liberais sejam capazes de aceitar. Os liberais e os conservadores sejam capazes de aceitar. Então, é um programa que vai misturando medidas liberais na economia com medidas de distribuição de renda, que vai misturando privatização de serviços públicos com recuperação de serviços públicos. Não é? Você vai... essa é a lógica do gradualismo. Propor algo que forme maioria no Congresso, sabendo que é um Congresso de maioria liberal e conservadora. Então, você some com a ideia da transformação. Tanto que o slogan do governo é união e reconstrução. No programa do PT para disputar a eleição presidencial, o binômio era reconstrução e transformação. Transformação não dá nessa estratégia que passa por dentro das instituições. Você tem que reconstruir e avanços graduais. Essa estratégia tampouco pode, essa estratégia, para que ela possa ser eficaz, não pode assustar os liberais e os conservadores. Não pode criar conflito com os liberais e conservadores. Portanto, é uma estratégia que não pode ter elementos do chavismo. Quais são os elementos do chavismo? O presidente da República convocando a mobilização popular. O presidente da República tentando promover a organização do povo para pressionar o parlamento de fora para dentro. A lógica, o cálculo é que, se fizer isso, os liberais e conservadores se assustam e se rompe a frente ampla. Então, você não pode apelar à força do povo. O povo até tem que se organizar, mas o presidente da República não pode estar comprometido com isso. Isso tem que ser uma coisa dos sindicatos e dos partidos. Tem uma outra estratégia possível. Tem uma outra estratégia possível, que é a estratégia que já foi empregada aqui no Brasil quando o PT não era governo, que foi a estratégia durante a Constituinte dos anos 80. Qual é a estratégia? Pressão de fora para dentro. É o que faz o presidente Gustavo Petro na Colômbia. É o que fez o chavismo também, historicamente, que é você considerar que a mobilização, a organização e a educação política do povo é o fator primordial. E que o governo tem que estar empenhado nisso. Criar uma onda popular permanente que
acue as instituições e obrigue as instituições a aprovar medidas avançadas, mesmo que isso seja contra a opinião dos deputados. Nós fizemos isso na Constituinte dos anos 80. A esquerda na Constituinte dos anos 80, ela não tinha mais que 60 deputados. É metade do que tem hoje. Por que foram aprovados direitos sociais tão avançados na Constituinte de 88? Claro, era uma outra situação mundial, ainda existia o sistema socialista, não havia tido a quebra da União Soviética, as ideias socialistas tinham força, nós estávamos saindo de uma ditadura, havia setores do liberalismo que tinham certa simpatia por aqueles direitos sociais, havia liberais com os quais se podia se aliar em defesa desses direitos sociais, mas fundamentalmente porque as forças populares, o PT, os partidos comunistas, os sindicatos, as centrais dos trabalhadores, especialmente a CUT, botaram o país para ferver. Eu vejo aqui um bocado de gente de cabelo branco como eu, já sem cabelo, a gente estava lá na mobilização da Constituinte. A pressão sobre os deputados era interminável. Da porta da casa do sujeito no bairro onde ele morava, passando pelo caminho até o aeroporto, no aeroporto, na chegada em Brasília, no parlamento, era mobilização, e era comício, e era protesto, e era panfletagem, e era denúncia naqueles cartazes que se colava pelo país inteiro. Deputados que estão contra o SUS, o cara se apavorava, porque falava, puxa vida, se eu for pintado como contra a saúde pública, eu não me elejo mais. Aí os caras votavam a favor do SUS, sendo contra o SUS, por conta da pressão de fora para dentro. Isso aconteceu agora na Colômbia também. O Gustavo Petro tem uma minoria no parlamento, ainda menos expressiva que o presidente Lula. A esquerda na Colômbia, o pacto histórico, que é a coalizão de esquerda do Petro, não tem 11% da Câmara dos Deputados e não tem 15% do Senado. Mas ele está aprovando as reformas, porque ele toca o rebu. Ele vai para a rua o tempo todo, ele mobiliza dezenas, centenas de milhares de pessoas pressionando as instituições o tempo todo. Ele governa com as ruas, agitando e esquentando o país o tempo todo. Essa é uma outra estratégia possível. Mas não é a estratégia que o presidente Lula decidiu seguir desde 2003. Embora essa estratégia esteja no DNA do PT, o PT nasceu a partir da mobilização popular, essa não é a estratégia que o presidente Lula decidiu seguir, eventualmente por considerar que as condições para essa estratégia não existam. Ou seja, que não seria possível organizar uma mobilização desse tipo, e mesmo se fosse possível, uma mobilização desse tipo poderia romper a aliança de governo e isso gerar uma situação de conflito que a esquerda eventualmente não seria capaz de dar sustentação, né? Então, essa é a situação, ou seja, por qual estratégia vamos para sair dessa armadilha, né? Então, essa é o grande debate na esquerda hoje, na minha opinião. Pessoal, eu já me alonguei demais, eu quis dar um quadro geral, espero que tenha sido útil e que não tenha sido excessivamente cansativo. Muito obrigado. Bom, eu vou tentar responder de forma sintética. Primeiro, agradecer todas as colocações e perguntas que foram muito pertinentes e muito interessantes. E vou tentar agrupar minhas respostas por pontos que eu aqui consegui destacar ao ouvir os companheiros e as companheiras que se pronunciaram. Eu vou começar pelo final, exatamente pelo que colocou o Dilson, e também ele se junta com o que colocou a Madja. São questões muito semelhantes. Nós vivemos mesmo essa contradição. Há uma enorme crise sistêmica no mundo e, nesse momento, nós só temos uma direita antissistema sem ter uma esquerda antissistema. Essa é a contradição que a gente vive. Predominantemente, a esquerda escolheu como estratégia para enfrentar a extrema-direita antissistema a defesa do sistema. Isso é uma realidade não só brasileira. Ou seja, a defesa da democracia liberal contra as ameaças à democracia liberal, representada essa ameaça pelos autoritários, pelos neofascistas, pela extrema-direita. Isso nos leva a curiosas posições. Por exemplo, de forma esmagadoramente majoritária,
torcemos por Kamala Harris contra Donald Trump. Não é verdade? Porque Trump é o inimigo a ser derrotado. Ainda que o preço a pagar seja a defesa do sistema, porque o Partido Democrata norte-americano é um braço do próprio sistema. E assim vai. A esquerda é defensora, em termos abstratos, da democracia. Mas a democracia ela existe concretamente. Ela existe hoje no nosso país, na Europa, nos Estados Unidos, como democracia liberal, como esse sistema que entrou em crise. No passado não foi assim. O enfrentamento contra o fascismo no século XX se deu, do ponto de vista de esquerda, existindo um setor de esquerda antissistema, que enfrentou o fascismo do ponto de vista revolucionário, naquelas circunstâncias da época, que são circunstâncias diferentes das de hoje. Mas a esquerda não enxergava o fascismo, pelo menos um setor muito importante da esquerda, que era a esquerda de origem marxista, a esquerda que foi impulsionada pela Revolução Russa de 17, o movimento comunista, não lutava contra o fascismo a partir de uma perspectiva democrática, liberal. Lutava contra o fascismo a partir de uma perspectiva revolucionária, de derrotar o fascismo, porque considerava que o fascismo era a ditadura aberta do capital e que a derrota do fascismo levaria à aceleração, ao aprofundamento, à precipitação de um movimento revolucionário de caráter socialista. É assim que era enxergada a luta antifascista, vinculada a uma luta revolucionária. Não é essa a forma majoritária pela qual a esquerda vê a luta contra a extrema-direita hoje. No entanto, ao não existir uma esquerda antissistema, o espírito da época, que é um espírito antissistema, é capturado pela extrema-direita. Eu vou aqui me referir a um livro muito importante na análise do nazismo, que foi um livro de um psiquiatra alemão chamado William Reich, A Psicologia de Massas do Fascismo. Ele se apropriava de um conceito freudiano da pulsão da morte para explicar a psicologia social do fascismo. O que ele dizia? Que há determinados momentos na história das sociedades em que se forma nessas sociedades uma opinião pública que quer destruir tudo. Ela não sabe o que colocar no lugar, mas ela sabe que o que existe a infelicita a um tal ponto que ela não quer nem conservar, nem mudar, nem melhorar. Ela quer destruir. Essa é a pulsão da morte. E que o nazismo e o fascismo, naquela época, 100 anos atrás, eles eram capazes de mobilizar a pulsão da morte contra o sistema, ainda que eles fossem a força principal da reconstrução burguesa do sistema em moldes ainda mais radicais e autoritários. Mas eles se apropriavam da pulsão da morte. E que o papel da esquerda, àquela época, segundo Reich, era disputar a mesma pulsão da morte. Que a esquerda não devia se apresentar como uma alternativa conservadora, mas como uma alternativa que disputava um outro caminho da destruição da ordem. E essa é uma contradição que a gente vive. Nós não temos uma esquerda que traga, na sua luta antifascista e na sua luta democrática, uma alternativa, uma projeção de destruição do sistema que provoca a pulsão da morte nos dias de hoje. E isso é muito perigoso, porque essa extrema-direita passa a ter um caminho livre, se apropriando para si da crise mundial do capitalismo e da crise do sistema imperialista. Eu creio que a tarefa principal da esquerda mundial, em termos estratégicos, é se reconstruir como uma esquerda antissistema. Se não surgir uma esquerda antissistema, nós viveremos períodos muito perigosos na história. Não apenas de crescimento da extrema-direita, mas de consolidação cada vez mais autoritária da própria democracia liberal. Com um processo de fragmentação política e isolamento dos movimentos populares,
dos movimentos sindicais e dos partidos de esquerda, especialmente em relação às novas gerações. As novas gerações estão sendo atraídas, mais do que as gerações mais antigas, ao discurso hipercapitalista e antissistema. Veja as pesquisas eleitorais na Argentina, mostrando que 65% dos argentinos com menos de 25 anos, de 16 a 25, votaram em Milei. Olhemos as pesquisas de opinião sobre o governo Lula e o principal problema do governo Lula em termos de popularidade, no que diz respeito à idade, está situado entre 16 e 25 anos. Num período onde, normalmente, a juventude tende à radicalidade. Mas se a juventude só encontra uma alternativa de radicalidade à direita, a disputa é desigual. E isso é um problema gravíssimo. Eu quero emendar respondendo a uma questão que a companheira Cleidilene, é isso? Cadê? Onde que ela está? Cleidilene. Cleidilene, eu entendo o teu ponto de vista. De fato, tem até a frase do Tolstói, né? Se você quer ser universal, olhe para a sua aldeia. A nossa realidade é a realidade local. As pessoas vivem e atuam onde moram e onde trabalham. Mas, se a gente não olhar, pelo menos para quem tem uma atividade política e sindical, se a gente não olhar para o mundo e para o futuro, se a gente não tiver um rumo, é difícil fazer a caminhada local. Eu, antes da pandemia, agora estou voltando aos pouquinhos, viu, disso, eu corria maratonas, eu corri 8 maratonas, 42 quilômetros. O principal problema de correr a maratona, você só consegue completar a maratona se você pensar o tempo todo em que você vai atravessar o pórtico final. Você não pode correr sem parar. Você tem que saber onde você vai chegar, o tempo que vai levar e o que você vai fazer para chegar lá no final. E essa relação entre o que a gente faz imediatamente e o lugar onde a gente quer chegar, ele é decisivo. Sem um sentido de destino, a gente tem muita dificuldade de mudar as coisas locais. A gente precisa de um sentido de destino. As forças políticas e sindicais, elas precisam de um sentido de destino. E isso, eu creio, que a esquerda perdeu. Perdeu porque foi derrotada. Houve uma derrota em 1991 com o fim do sistema socialista. Ela agora a crise está do outro lado. A crise está do lado do sistema imperialista. Mas a esquerda ainda não se reconstruiu. Você não tem um projeto histórico de esquerda reconstruído. A esquerda, até 1991, tinha um projeto histórico que foi capaz de arrastar centenas de milhões de pessoas. E que, efetivamente, Cleidilene, obteve conquistas jamais vistas na humanidade. Só existe ensino público no mundo porque ocorreram revoluções socialistas no século XX. Não existia ensino público em lugar nenhum antes dessas revoluções. Ela simplesmente não existia. Só tinha acesso à educação quem pagava pela educação. Não tinha saúde pública. Só tinha acesso à saúde quem pagava pela saúde. Não existiam direitos trabalhistas. O primeiro país do mundo a ter um código de direitos trabalhistas foi a União Soviética, a partir da Revolução de 1917. Não existiam direitos para as mulheres. O primeiro país no mundo onde as mulheres puderam votar foi na União Soviética. Claro, então tudo isso, esse processo da luta anti-imperialista, da luta revolucionária, tem uma enorme consequência local. Uma enorme consequência local. Não é? Que a gente não pode perder de vista, para a gente ter esse sentido de destino. Embora isso possa não ser palpável imediatamente, esse destino é essencial para a gente saber para onde a gente quer ir. Essa é a discussão que eu acho que também deve ser feita. Aí vem uma outra questão que é interessantíssima, que é sobre o papel da educação. Então, aí eu vou dizer uma coisa. Não existe nenhuma chance de ser um instrumento estratégico na luta pela hegemonia das ideias de esquerda. Não existe nenhuma chance desse papel estratégico ser jogado pela comunicação, por exemplo. Nenhuma chance. O capital
é hegemônico organicamente sobre a comunicação. Não existe nenhuma possibilidade dessa luta hegemônica ter como instrumento principal a religião. Embora você tenha setores religiosos progressistas, a tendência da religião é uma força conservadora. Qual é o único espaço público no qual a esquerda pode ter um instrumento estratégico? É o da educação. A educação, sim, você pode ter um instrumento estratégico. E isto tem que estar muito claro. Isso é projeto de poder, de luta por hegemonia. E isso é uma grande falha da esquerda brasileira. Porque nós devíamos olhar a educação não apenas como um serviço público, como um serviço que melhora a qualidade cognitiva da nossa juventude e, portanto, sua empregabilidade, para usar uma palavra da moda dos economistas. Nós não podemos olhar a educação só como isso. Nós temos que olhar a educação como um instrumento estratégico de hegemonia das ideias socialistas e progressistas, das ideias libertadoras. E nós temos que fortalecer as possibilidades que as categorias vinculadas à educação cumpram esse papel. Isso tem a ver com salário, isso tem a ver com estrutura, isso tem a ver com a própria formação de quem forma, a educação de quem educa. E este projeto não existe. E isso é decisivo, porque nós não temos nenhuma outra possibilidade de lutar pela hegemonia sem ser pela educação. Quais são os os 4 âmbitos fundamentais da formação das crianças e dos jovens? Há 4 âmbitos fundamentais: a família, a escola, a mídia e a igreja. São os 4 âmbitos. Nós poderíamos falar de um 5º âmbito, que no passado teve muito peso, mas que se restringe a uma vanguarda, que é o partido. O partido também, o partido, o sindicato, as formas de organização coletiva, também são um âmbito educacional, mas mais restritos. Não é? Mas os 4 grandes âmbitos são esses. A família é muito complexo, porque as famílias são unidades pequenas e espalhadas. Você não tem como... Não existe possibilidade de você estar... A vida familiar é uma vida da porta para dentro de casa. Ela não é um espaço da disputa pública. O espaço da disputa pública é a educação, a mídia e a religião. Na religião também é muito complexo. Embora as portas da religião sejam mais abertas que as da família, a possibilidade do debate no âmbito dos espaços religiosos é restrita àqueles que partilham da mesma fé. Eu torço para o Santos Futebol Clube. Se eu aparecer na torcida organizada do Corinthians, não vai dar certo. Não é? Então, quais são os 2 âmbitos em que os espaços são públicos e as portas são abertas? A mídia e a educação. Mas a mídia está sob controle do capital. Essas portas abertas são falsas. Qual é o espaço onde a gente pode disputar essa hegemonia e formar corações e mentes para um mundo novo? É a educação. É isso. E é um instrumento. E eu vou dizer que é um instrumento sobre o qual, nos últimos anos, a gente perdeu o rumo. Porque a gente vê predominantemente na esquerda a educação como um serviço quantitativo, inclusive. Os nossos governos celebram, com razão, o aumento de vagas, do ponto de vista quantitativo, o aumento de vagas nas escolas públicas e nas universidades. Do ponto de vista qualitativo, ou pelo menos aparentemente qualitativo, os rankings educacionais. Mas nós paramos de enxergar a educação como um instrumento de consciência. Paramos de fazer isso. Né? Não, eu estou dizendo, eu estou falando aqui como a corrente predominante, o sentimento predominante na esquerda brasileira deixou de enxergar a educação como isso. E a educação tem um peso decisivo, é o único espaço que pode ter um papel estratégico na luta pela hegemonia e educação. Não há outro. Não há outro ao nosso alcance. Por quê? Porque no Brasil, que é um país pobre, e porque houve muita luta,
o espaço predominante da educação no Brasil é a escola pública. A escola pública representa 97% até o segundo grau. Ela representa bem menos na universidade, mas até o segundo grau, 97% dos brasileiros estão na escola pública. E a gente subestima o peso disso. E se relaciona mal com isso. Os governos de esquerda se relacionam, em geral, com exceções, se relacionam mal com os trabalhadores da educação. Acham bacana os trabalhadores da educação se sentirem menos reconhecidos do que os trabalhadores da segurança pública. Acham normal, porque são muito mais professores do que agentes da segurança pública, dá aumento para professor, custa mais dinheiro ao Estado, e aí não se faz isso. Ou as condições estruturais, as condições de trabalho e também as condições de formação. Eu acho que esse é um debate estratégico. Um dos motivos pelos quais eu logo topei o convite do disco, não foi tão logo assim, porque a gente teve que negociar a agenda, mas foi a ideia do que vocês iam discutir aqui. Essa é a discussão sobre educação, que me interessa muito, porque nada disso que eu aqui falei funciona sem instrumentos reais de ação. E é um instrumento real de ação. E que hoje é pouco discutido na esquerda. Fora do ambiente como o de vocês, dos sindicatos dos trabalhadores da educação, é muito pouco discutido. E quando é discutido, é como um serviço, quando não como uma mercadoria. Porque nós sabemos o peso que tem hoje a educação como mercadoria. É só olhar os grandes grupos educacionais, como eles cresceram e se aproveitaram da melhoria dos salários da classe trabalhadora durante os governos petistas. Os salários da classe trabalhadora subiram durante o período petista e as escolas privadas subiram junto. Os grandes grupos privados do ensino superior e também do ensino secundário. Então, isso é um grande tema. Eu aqui fico aqui como uma sugestão, ou como, eu sei que isso é feito pelo movimento sindical, é feito com bastante constância. Agora, nós temos que empurrar o país para uma grande conferência de educação, para um grande debate educacional. Isso é decisivo. De um ponto de vista, eu vou usar os termos antigos, Gilson, do ponto de vista de quem quer ter uma estratégia revolucionária, tem que trazer o tema da educação para a centralidade das discussões. O Marcelo pergunta se o socialismo ainda é possível e necessário. Uma parte da resposta é fácil. Cadê o Marcelo? Necessário, eu não tenho nenhuma dúvida. Nunca foi tão necessário. O mundo caminha para o seu desaparecimento. O capitalismo está empurrando o mundo para que o mundo desapareça, ou por guerra, ou em função do acúmulo de tragédias ambientais. É isso que o capitalismo está nos empurrando. Ou seja, a exploração irrestrita da natureza e da trabalho nos empurra para a catástrofe. Portanto, nunca foi tão necessário superar o capitalismo. Nunca foi tão atual aquela frase da Rosa Luxemburgo, socialismo ou barbárie. Agora, o socialismo é possível? É uma conversa mais complicada. Por que ela é mais complicada? Porque você tem razão. Há 100 anos atrás, ou há 50 anos atrás, ou há 40 anos atrás, você tinha experiências socialistas de grande impacto na humanidade, e isso atraía muito apoio, e você tinha uma força social facilmente identificada com a ideia de socialismo desde o século XIX, desde Marx e Engels, que era a classe operária industrial. Você teve, nos últimos 30 anos, a derrota das principais experiências socialistas, as experiências socialistas lideradas pela União Soviética, e você teve uma reestruturação do mundo do trabalho que fez com que a classe operária industrial perdesse densidade, perdesse o protagonismo estrutural que tinha no passado. Portanto, nós temos um cenário mais complexo. E eu reconheço, esse cenário é mais complexo. Né? De alguma maneira, ainda que de uma forma que gera muitas contradições no debate público, o desenvolvimento chinês reabre a discussão sobre o socialismo.
A China fez um caminho com muitas contradições, ou seja, a China, durante uma boa parte do seu desenvolvimento dos últimos 40 anos, boa parte dessa etapa foi à base de salários muito baixos, de poucos direitos para a classe trabalhadora, utilizando-se desses baixos salários para atrair capitais e poder ter crescimento econômico, poder ter transferência de tecnologia. Evidentemente, os nossos olhos sobre a China nos anos 90, nos anos 2000, eram olhos extremamente críticos e com razão, porque a situação da classe trabalhadora chinesa era terrível, eram condições salariais terríveis, eram condições de vida terríveis. A China desmontou serviços públicos de saúde e educação que havia construído na primeira etapa do processo revolucionário, de 49 até os anos 70, para poder reorganizar toda a economia. Mas nos últimos 15, 20 anos, a China tem uma outra trajetória, em que os salários da classe trabalhadora chinesa subiram muito, já se situam acima da média da América Latina, já começam a ser salários que se aproximam do sul da Europa, né, sul ali, Espanha, Portugal, a média salarial chinesa já se aproxima do sul da Europa. A China começou a reconstruir serviços públicos de saúde, de educação e previdência social. A China vai alcançando determinadas conquistas que nos devem fazer olhar com muito cuidado, com muita generosidade, com muito interesse, a experiência chinesa e repor a discussão sobre a viabilidade do socialismo, ao menos em termos de projeto, em termos econômicos, em termos de transição a uma nova sociedade. Acho isso muito importante, estudar a China. Agora, o problema da força social. Nós temos que tomar um pouco de cuidado com a análise sobre a reestruturação do mundo do trabalho. Não é que ela não exista, ela existe e é profunda. Mas, embora tenha havido essa reestruturação, nós ainda contamos com um núcleo de trabalhadores organizados, inclusive na indústria, que não pode ser desprezado. Vamos nos lembrar, eu aqui não estou fazendo uma comparação linear, eu apenas faço uma comparação figurativa. Vamos nos lembrar que a Revolução Russa, em outubro de 17, foi realizada com apenas 8% da população pertencente à classe operária industrial. O tamanho da classe operária industrial na Revolução Russa era pequeno. Embora ela fosse pequena, ela exerceu um papel dirigente, porque ela era concentrada nas grandes empresas. Nós não podemos subestimar o papel que a classe trabalhadora ainda tem, incluindo a classe trabalhadora industrial. Repito, eu não estou desconsiderando o mundo do trabalho, mas eu não estou comprando o peixe que tenta nos vender para mostrar a inviabilidade do socialismo, que é a classe trabalhadora tal como nós a imaginávamos, não existe mais. É como se a sociedade estivesse caminhando para ser uma sociedade formada por milhões e milhões de trabalhadores avulsos que se consideram empreendedores de si próprios. Essa sociedade hiper-uberizada é uma fantasia. Numérica é uma fantasia. A uberização tem um peso, mas ela tem limites. Ela tem limites. Então, não é mais o mesmo cenário do passado, não é mais a mesma lógica do passado. Agora, nós não devemos subestimar o peso estrutural que ainda tem a classe trabalhadora, incluindo, repito, a classe operária industrial. Nós devemos, esse discurso da desconstrução do mundo do trabalho teve tanta força e foi tão espraiado pela academia, pelos meios de comunicação do outro lado, que as forças de esquerda, incluindo os sindicatos e movimentos populares, meio que foram deixando para lá a classe trabalhadora. Não valia a pena. A classe trabalhadora das fábricas, das grandes empresas, não são mais decisivos. Então, para que a gente vai gastar tanto tempo com isso? É uma das razões, não a única nem a principal, que levou a esquerda a subestimar o trabalho junto à classe trabalhadora. Ela já não tinha mais o peso que teve no passado. Antigamente, quando eu comecei a militar, isso faz muitos anos,
já tem 50 anos, qualquer partido, qualquer grupo de esquerda, por pequeno que fosse, a primeira discussão era como é que nós vamos entrar nas fábricas, como é que nós vamos construir nossa organização nas fábricas. Né? Essa era a discussão. Como é que nós vamos ter uma base operária? Essa discussão sumiu. A discussão que existe hoje é como é que nós vamos ganhar a eleição. A próxima eleição. Que é uma discussão importante, mas você perde o rumo estratégico de construção de força social. Né? Então, é assim que eu responderia. E, por fim, bom, aí tem uma outra questão pontual. O Wilson colocou sobre as eleições municipais. Eu acho que ela tem um peso relevante. Eleições municipais não são a antessala das eleições presidenciais. Tanto assim que a esquerda foi massacrada em 2020 e ganhou as eleições presidenciais de 2022. Mas as eleições municipais são muito importantes para definir o Congresso Nacional daqui a 2 anos, porque deputados federais e deputados estaduais fazem campanha com base no apoio dos prefeitos e vereadores que conseguiram eleger. Então, se a esquerda tem um mau resultado para prefeitos e vereadores, a tendência é que os candidatos a deputado estadual, candidatos a deputado estadual e federal tenham uma pequena base, uma base menor para sustentar suas campanhas. Então, se a esquerda for mal agora esse ano, a tendência, isso apontará uma tendência ruim para 2026 na eleição do Congresso. Também por isso as eleições agora de outubro são importantes. Quanto maior a base de vereadores e prefeitos eleitos, maiores as possibilidades de ter um Congresso pelo menos um pouco melhor em 2026. Né? A Diva fez 2 perguntas sobre a questão Palestina e Venezuela. São conversas bem complicadas, né? Longas, mas eu vou falar uma coisa sobre a questão palestina que tem a ver com educação. A questão palestina, ela hoje tem duas dimensões, entre várias, que creio eu são muito, mas muito importantes para a educação. Ela é a síntese do confronto, tanto no plano geopolítico quanto no plano moral. A questão palestina é a síntese do confronto entre povos e imperialismo. É a síntese mais dramática, a síntese mais brutal. E, portanto, ela tem um peso em sala de aula, tanto como régua geopolítica, como régua moral. Porque ela é uma questão que motiva, que emociona e que permite às pessoas assistirem aonde nos leva o sistema que hoje ainda é hegemônico. Então, eu creio que ela tem uma dimensão que a gente deveria multiplicar por 1000, por 10.000, como elemento de autoformação nosso e como elemento educacional. Vou ficar devendo a questão da Venezuela, porque é uma conversa longa e inseparada. Né? Deixa eu ver aqui se me escapou alguma coisa. A Eugênia, assim, falou, é um tema pontual, sobre o tema das emendas parlamentares. O Brasil sofreu, desde 2015, uma mudança de sistema político sem consulta ao povo. A gente vive um semipresidencialismo informal com essa história das emendas parlamentares. Isso é um obstáculo tremendo. Né? O STF agora tomou uma decisão contra as emendas e ontem houve uma negociação para um meio termo, para essas emendas terem algum tipo de regulação pelo Poder Executivo. Continuará a ser uma aberração. O Brasil é o único país do mundo onde existe esse tipo de emenda. É uma jabuticaba. E que gera uma deformação incrível no país, dando um poder gigantesco para esses parlamentares, gigantesco. Para vocês terem uma ideia, no orçamento atual, cada deputado tem direito a 37 milhões por ano. No orçamento de 2024, cada deputado federal tem 37 milhões e cada senador 70 milhões de emendas individuais. Né? É um poder enorme, tanto para a sua
reprodução política, porque um sujeito com emendas desse tipo, ele praticamente garante a sua reeleição, ele vai conseguir travar a renovação do parlamento. E também do ponto de vista da execução de políticas públicas, porque o governo, o Poder Executivo, perde espaço para a execução de políticas públicas. Eu acho até que o governo devia ter um pouco mais de audácia em relação a essas emendas impositivas. E propor no parlamento, porque isso depende de decreto legislativo, pelo menos para fazer a luta política, propor um referendo nacional se o povo quer que continue ou não as emendas impositivas. É provável que vá perder no parlamento, mas estabeleceria uma discussão nacional muito clara de quem é a favor dessa aberração e de quem é contra, ao invés de simplesmente negociar uma solução. Eu acho um decreto legislativo, vamos convocar para daqui a 120 dias um referendo nacional. Quem é a favor da manutenção das emendas parlamentares, vota sim. Quem é contra, vota não. Campanha na rua. Como já foi feito poucas vezes no Brasil, mas foi feito em relação às armas em 2004, em relação ao parlamentarismo e presidencialismo em 93, convocar um referendo para abolir o semipresidencialismo que foi imposto a Sorrel foi a Socalpa, né? Por debaixo dos panos se impôs um modelo político que o povo nunca escolheu, com esse enorme poder para o parlamento brasileiro. Pessoal, fico por aqui, eu acho que pelo menos eu tentei responder a todas as questões. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês.